Existem fatos e boatos, né? Então, eu investi muito tempo na bolsa e na bolsa falava, né? Que o mercado sobe no boato e realiza, ele cai no fato. O que eu vou te mostrar não é um boato, é um fato científico. Ah, Cleiton, não acredito, tá tudo certo. Ah, Cleiton, não acredito na gravidade, tá tudo certo. Você vai pular do prédio e você vai morrer, acreditando ou não. Então, mesmo que você não acredite, você está usando a todo momento essas leis quânticas, tá? São princípios de criação. Cleiton, eu vou me aposentar para parar, ficar ali só assistindo o jornal do meu dia. Tudo bem, parou, você vai contra a lei do movimento, do crescimento. Você começa a morrer, o teu corpo começa a morrer. Então existem princípios, existem regras. Regras foram criadas pelos homens. Princípios é algo que já existiu desde a sua criação. O que eu vou te mostrar é um princípio de como a mente humana interfere na realidade. E aí vai se explicar muito sobre os milagres. Poderia até chamar que é o milagre sendo explicado pela física quântica, tá? Experimento da dupla fenda. Lembrando, gente, que o experimento da dupla fenda foi realizado há mais de 200 anos, ó. O primeiro experimento foi realizado por Thomas Young, foi realizado em 1802. Eles estavam estudando um fenômeno da interferência de ondas e chegaram a um resultado surpreendente. Eu vou ser o mais simples possível para que todos vocês entendam esse experimento. E aí, nesse momento, não se tinha aparato tecnológico para explicar o que estava acontecendo. Mas como assim? O elétron está mudando de estado. Quando eu olho para ele, ele tem um estado. Quando eu deixo de olhar, ele tem um outro estado. O que está acontecendo? A minha mente está interferindo na realidade. E aí, foi algo que mexeu muito com a comunidade científica. Porém, não se sabia como aquilo acontecia. E aí, ó, dois cientistas, Davidson e o Germer, em 1927, eles conseguiram fazer um experimento mais aprofundado para explicar e comprovar a dupla fenda. Naquela época, o Davidson e o Germer já tinham um aparato tecnológico. Eles pegaram, né, uma fonte de alta voltagem que estava disparando luz. Luz é fótons, elétrons de luz. Por exemplo, aqui tem uma luz, ela está o quê? Está havendo um processo químico de decaimento atômico e está liberando o quê? Elétrons, certo? O elétron é uma onda. E eles começaram a fazer a medição com um detector de elétron. Exatamente esse bombardeamento de elétron, ele alcançava, né, uma placa de níquel. Quando você dispara, por exemplo, um feixe de elétron é o menor pedaço de matéria, tá? O menor pedaço de matéria, você dispara por duas fendas. Existe uma placa que tem dois buracos, né? Teoricamente, o elétron dispara uma fonte de luz. Era para acontecer o que lá? Era para aparecer duas riscas. Concordam comigo? Imaginem que aqui tem um antiparo e eu estou disparando aqui, ó, um elétron de luz. Aqui é para aparecer o quê? Duas linhas. Só que quando você vai analisar, olha o que é que aparece. Aparecem várias linhas. Ou seja, ali é um padrão de onda. Esse padrão aqui atrás é um padrão de onda. Um padrão de interferência de ondas. Ou seja, uma onda não tem só uma posição. Uma onda não tem só uma variável. Uma onda existem várias possibilidades. É que nem você está no mar, aí você me pergunta, Cleiton, tá vindo a onda do mar, da praia, e eu te pergunto, qual foi a parte da onda que chegou primeiro? Não tem como saber. Eu posso falar uma região, mas não tem como eu falar e te afirmar que foi a parte A, a parte B, a parte C. Onda são infinitas possibilidades. E aí o que é que acontece? Quando ele disparou elétrons, matéria, pedaço de matéria, o elétron chegava lá perto da fenda e passava não como partícula, passava como onda. É como se eu jogasse esse livro aqui, ó. Eu vou jogar o livro por duas fendas, tá? E aí o que é que acontece? Quando chegar aqui, o livro não sabe por qual fenda ele vai passar. Ele passa pelas duas fendas ao mesmo tempo. Só existe uma possibilidade disso acontecer. Passar como onda. Cleiton, mas por que é que o livro se transforma numa onda? Primeiro, existe o livro físico, mas aqui ele tem uma onda. Enquanto você não dá um comando consciencial, enquanto não existe um observador observando algo, aquilo é uma onda de potencial.
Não existe um estado definido que independa da mente humana. Vou repetir. Não existe um estado definido que independa da mente humana. Ou seja, o amanhã, depois, não está determinado. Você está criando agora com o que você acredita. Nossa, amanhã eu vou acordar, amanhã meu chefe vai estar lá na empresa com aquela cara rabugenta, batata. Chega lá, acontece isso. Porque, na verdade, você está criando a tua realidade agora, com um padrão de pensamento, sentimento, crenças. Então, essa foi a primeira imagem. Olha só, quando eu coloco uma fenda, o que acontece? Apenas uma marcação. Então, teoricamente, quando o elétron vê só uma fenda, ele passa como partícula. Não existe mais o padrão de interferência de ondas. Então, por que o elétron passa como partícula? O elétron, ele sabe que só tem uma possibilidade. E ele passa como partícula. Porém, quando eu tenho duas fendas, o elétron passa como onda. O elétron sai como partícula. Imagina que aqui, ó, é a placa, tá? É a placa que tem as duas fendas. O elétron chega, que sai como partícula do canhão. Chega aqui, ele se faz uma pergunta. Por qual fenda eu devo passar? Ele não sabe, ele passa pelas duas fendas ao mesmo tempo. Passa por cima, por trás, ele passa como uma onda de possibilidades. Porém, quando eu coloco um observador, um detector de elétrons, ou quando eu estou observando o fenômeno, o elétron deixa de ser onda, passa a ser o quê? Partícula. O fato de eu estar olhando, eu altero a posição do elétron. Eu altero a forma como o elétron vai se comportar. Não como onda, mas como partícula. Cleiton, não acredita, é isso mesmo. Você está alterando a realidade do experimento. É por isso que dentro da física quântica é tão complexo, gente. Complexo comprovar algo. Sabe por quê? Porque cada experimentador, quando vai fazer um experimento, as crenças deles interferem no resultado. No mundo quântico é assim. Então eu vou provar para você que a dupla fenda não é real. Eu vou chegar no resultado. Mas eu acredito que é real. Eu chego em outro resultado. Ou seja, o fato de eu acreditar em algo, a quântica, o experimento, o resultado, a minha vida, vai se mostrar de acordo com o que eu acredito. Não existe nada determinado que independa da mente humana. Então, não tem observador, é uma onda de possibilidades. Quando eu boto um detector, quando eu estou observando, o elétron resolve assumir um estado. Que estado é esse, Cleiton? O estado que você deseja ver. Nessa sala, por exemplo, se eu pegar 10 pessoas, soltar uma partícula de luz, um fóton, aqui nessa sala, e pedir, por exemplo, para a Adriana, abre a sala e me diz onde é que está o elétron. A Adriana vai ver o elétron aqui na posição superior direita. Aí eu peço, Bruno, vai na sala agora e me diz aonde é que está o elétron. E aí o Bruno fala para mim, Cleiton, eu vi o elétron lá embaixo na posição esquerda. Cada observador, dependendo do seu nível de frequência e daquilo que ele acredita, vai ver exatamente a posição do elétron diferente. Não existe uma determinação. Por que, Cleiton? Porque, na verdade, enquanto não tem ninguém observando aquela realidade, o elétron, ele flutua como uma onda de possibilidades. Isso é chamado princípio da incerteza de Heisenberg. Heisenberg foi um físico, gente, inclusive ganhou o prêmio Nobel, e ele falava isso. É impossível determinar a posição exata de um elétron, porque ela depende da mente humana. E é na dupla fenda, um experimento que já foi comprovado e repetido mais de 300 vezes, o que se conclui é isso. Não existe uma propriedade definida que independa da minha mente. Então, quando você, por exemplo, acredita que a tua doença é crônica, simplesmente você está colapsando, está criando mais daquela realidade. E não adianta você que sentenciou a sua própria doença, o seu próprio fim. O seu destino está sendo criado agora com esse padrão vibracional de pensamento e sentimento. O que é que você anda acreditando? Assuma a tua identidade como filho, herdeiro do Pai. Assuma a tua identidade aqui na Terra. Você nunca foi uma vítima. Te colocaram no cativeiro. Te colocaram dentro de uma matrix
Te falaram que você não ia conseguir, te falaram que você ia estar com essa doença pro resto da vida. E você acreditou como uma hipnose. Então, olha só, enquanto eu não estou observando, não existe um resultado definido. Eu observo, agora eu tenho um resultado definido. Interessante, gente, que eles colocaram um detector, cara. Pegaram um detector de elétrons e colocaram lá, olha só. Aquela barrinha lá, aqueles dois semicírculos, foi um detector. Os homens, eu vou exatamente agora fazer outro teste. Eu vou colocar um detector desligado para enganar o elétron. Não adianta. No momento em que não está sendo observado, ondas de possibilidades. Mas quando ele ligava, o que é que acontecia? O elétron agora, ele virava uma partícula. Estava desligado. Se o elétron não é observado, ele se comporta como onda. Quando ele observava, o elétron agora é o quê? Partícula, é uma possibilidade. Então, amigo, o que eu posso te falar é exatamente isso. A sua vida, você está apenas seguindo uma programação. A tua programação está definindo a tua realidade. Você não é um escravo. Você acreditou que é um escravo. Você talvez não seja uma pessoa doente. Você acreditou que está doente. A cada 3 a 6 meses, né, tem as células dos ossos, que são as que mais demoram a se renovar. A cada 3 meses, todas as nossas células são renovadas. Ué, Cleito, e afinal, por que é que eu continuo doente? Se as minhas células estão se renovando. Sabe por quê? Porque existe um campo chamado campo morfogenético que dá forma ao meu corpo, que está inserido dentro do DNA, e o DNA apenas responde a essas crenças, o que você acredita sobre você, sobre o mundo. É o que se chama hoje epigenética. A genética sendo alterada pelo meio externo. Se você não entender isso, amigo, você vai continuar sendo escravo. Se você entendeu esse processo, você vai se libertar. Porque você vai mudar o teu pensamento. Você vai mudar o padrão de pensamento. Vai mudar a tua vida. Isso é surreal. Não existe uma propriedade definida que independa da sua mente.